Salve, salve, galerinha. Grande abraço a todos aí. Mais uma videoaula de matemática, hoje determinantes. Então, bora lá, vamos dividir a telinha aqui com vocês. Deixa eu só pegar o PowerPoint aqui que eu preparei para vocês. E bora lá. Esse PowerPoint que o professor fez aqui para vocês, vou deixar disponibilizado aí juntamente com a videoaula, tá? Para que vocês possam acessar ele aí a hora que vocês quiserem para tirar as dúvidas e também entrar em contato com o professor para tirar as dúvidas sobre os desafios que vocês terão aí para daqui para frente. Então, matemática e suas tecnologias, determinantes de ordem 2×3 aí. Então, vamos ao que interessa. Tem alguns slides aqui que começam falando um pouco da história dos determinantes. Isso é muito importante para vocês aí saberem quem são esses caras e o que são os determinantes. Determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Lembrando, molecada, que determinante só é calculado através de uma matriz quadrada. Se ela não for quadrada, não tem como. E o que é uma matriz quadrada? O número de linhas é igual ao número de colunas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, se vocês perceberem. As matrizes quadradas aqui são a matriz A, 3×3, a matriz E, 1×1, e a matriz D, 2×2. A matriz C e B não são quadradas, porque o número de linhas não é igual ao número de colunas. Beleza? Essa é a primeira introdução aí que nós temos. Então, bora lá, molecada. É aquilo que o professor falou, apenas as matrizes quadradas podem ser associadas a seus determinantes. Então, vamos começar com matriz de ordem 1×1. Tá? Se ela tem um elemento, o determinante da matriz 1×1 vai ser o próprio elemento aí. Tá? Então, é a matriz de ordem 1 e o seu determinante, nós indicamos com a sigla det, tá? Da matriz E, vai ser o próprio número 5, nesse exemplo aqui. Tá? Esse tipo de barras aí foi introduzido aí em 1841 pelo nosso querido aí Arthur Clayley. Muito bom. Agora nós temos uma matriz de ordem 2×2. E vocês perguntam, professor, como que eu calculo o determinante de uma matriz 2×2? Muitos de vocês fizeram esse cálculo naquele último assunto que o professor trabalhou. E agora eu vou explicar o porquê que vocês fizeram aí. Vocês fizeram através de determinantes, ou seja, diagonal principal menos o produto da diagonal principal, 1 vezes 3, nesse caso, menos o produto da diagonal secundária, 2 vezes 5. Então, 3 menos 10, 7 negativo aí. É assim que calcula o determinante de uma matriz de ordem 2×2, diagonal principal menos diagonal secundária. O produto dos elementos da diagonal principal subtraído do produto dos elementos da diagonal secundária. Agora, molecada, entra a regra de Sarros. Sarros aí foi um matemático aí francês, tá, que trouxe para nós essa regrinha aí. E como que calcula aí a regra de Sarros, né, pela regra de Sarros? Vocês vão repetir as duas primeiras colunas, tá? Olha lá, ó. Para a matriz de ordem 3×3, foram necessários alguns anos aí para que fosse elaborada a regra prática para o cálculo de determinantes. Então, aí, matriz de ordem por 3. Então, Pierre Frédéric Sarros, matemático francês que elaborou essa regra prática aí. E como que vocês vão fazer? A mesma ideia, repetir as duas primeiras colunas, e aí vocês vão fazer diagonal, o produto das diagonais principais, façam esse produto e soma. Tá? Cuidado com números positivos e negativos que vocês podem ter aí. Soma, vocês vão achar um número. Depois vocês vão fazer o produto das diagonais secundárias. Tá? Tá lá as diagonais, as 3 diagonais secundárias. Soma esses elementos da diagonal secundária e depois faz a diferença entre elas. Ou seja, a soma dos produtos das diagonais principais menos a soma dos produtos das diagonais secundárias. Tá? Então, faz a diagonal principal primeiro, soma, vai dar um número. Faz o produto da diagonal secundária, produto é multiplicação, tá? Faz o produto da diagonal secundária, soma, vai dar um número. E no final,
subtrai os dois aí e vocês terão um determinante de uma matriz de ordem 3x3. Bacana. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo para vocês trabalharem no Excel, cálculo de determinantes, tá? Nós temos a barra de ferramentas do Excel, o campo de células. Cuidado, que não vai ser a primeira vez que vocês vão conseguir. Quem conseguir a primeira vez está ótimo, mas podem ir tentando, que o Excel é uma grande calculadora aí que nós temos. E aí, aqui nós temos o campo para a entrada das funções. As funções têm que ser perfeitamente digitadas, senão vocês não vão conseguir realizar essa conta aí. Perceberam que dentro do Excel eu tenho linhas formadas por letras e as colunas numéricas, tá? Então aí, primeira coisa, iniciamos com uma pequena organização aí, mesclar e centralizar, tá? Depois vocês vão pintar lá os quadradinhos que vocês precisam. E aí vocês vão agora digitar. Percebam que o primeiro elemento de A está na coluna C, linha 4. Tá? O professor aqui deu uma coluna de letras e linhas numéricas, tá? Só para corrigir aí. Então, C4 e D5, diagonal principal. C4 e D5, né, que é o produto da diagonal principal, C4 vezes D5, menos a diagonal secundária, que é D4 vezes C5. Tá? E aí, feito isso, vocês têm aí, seleciona a célula, aliás, e aí vocês têm o valor do determinante. Não esqueçam que a fórmula tem que ser devidamente preenchida aí, molecada. Beleza? Essa daí é uma determinante de matriz de ordem 2, faça o teste. E a matriz de ordem 3, nós temos aqui os produtos, tá? Da diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal menos a diagonal secundária aí. Aqui faltou um númerozinho, tá? Então desconsidere essa última aqui, que aqui faltou um número, tá? Após esse procedimento, é só alterar os elementos da matriz e o valor do determinante se altera automaticamente. Agora nós temos uma matriz 3x3 aí, o mesmo procedimento, mesclar, centralizar, pintar bonitinho, escrever os procedimentos. Agora, tomem cuidado na hora que vocês forem colocar essas letras. Se vocês forem colocar essa mesma equação, vocês terão que colocar a matriz de ordem 3x3 na mesma posição que tem a matriz B aqui. Caso contrário, vocês não vão conseguir, tá, molecada? Então, não esqueçam aí. O determinante de ordem A é exatamente essa fórmula aqui, ó. A partir do momento que vocês colocarem os números, o determinante aqui vai ser calculado. Beleza, molecadinha? Seleciona a célula e aí preenche a célula que corresponde à regra de Sarros. Lembre-se dos sinais e aí vocês terão diagonal principal menos diagonal secundária aí. E essa ferramenta vai auxiliar no cálculo do determinante da matriz, permitindo que você possa explorar algumas propriedades dos determinantes. Vai saber, só vocês aí vão determinar isso aí, então vamos observar. Vamos refletir um pouco. Dada a matriz A, o seu determinante é igual a menos 2. Observe o que acontece com o determinante de A se trocarmos uma linha pela outra. Percebam aqui que eu fiz o seguinte, eu coloquei a linha de cima, nessa A linha aqui, eu coloquei uma matriz 3x4, a linha 3 e 4 passou a ser a primeira linha, a segunda linha passou a ser a primeira linha, e a primeira linha passou a ser a segunda linha. Olha o que aconteceu com o determinante. Ele apenas trocou o sinal, primeira propriedade. Tá? Será que isso ocorre em outras matrizes? E vocês podem fazer aí o experimento, pode ter certeza que isso acontece. Se compararmos o determinante de A com o determinante da matriz transposta de A, o que você pode observar? Faça o teste e aí você vai ter a sua certeza aí, molecada. Beleza? Olha o que acontece com a matriz transposta. Lembra de como nós calculamos a matriz transposta, hein? Não esqueça. Tá? Número de coluna. Olha só que a linha virou coluna e a coluna virou linha. Então, observe o que acontece aí com os determinantes. Tá? O determinante passa a ser o mesmo, só que com o sinal trocado. Muito bom.
Bora lá, então. E se a gente multiplicar ou uma linha ou uma coluna da matriz A? O que acontece, então, com a matriz que a gente multiplicou ou uma linha ou uma coluna? Se você multiplicou por 2 a linha ou a coluna inteira, tem que ser a linha inteira ou a coluna inteira, você também vai... note que o determinante passou a ser também o dobro do determinante da matriz inicial. Então, se você multiplica ou uma linha ou uma coluna por 2, o determinante também é o dobro. Se você multiplica ou uma linha ou uma coluna por 3, o determinante passa a ser também multiplicado por 3 e assim sucessivamente. Boa. Vamos refletir um pouco. E se uma linha ou coluna da matriz for toda igual a zero? Se você tem uma linha ou uma coluna e todas iguais a zero, você tem o determinante de A também é igual a zero. O que será que acontece aqui, molecada, quando a diagonal é igual a zero, hein? Uma das diagonais é igual a zero. Se a gente for calcular aqui, ó, a diagonal principal dá zero, 2 vezes 3, 6, 0 menos 6, vai dar menos 6. Isso só acontece quando a linha é zero ou a coluna é zero, nós temos determinante igual a zero. Agora, quando a matriz tem zero em uma das duas diagonais, e aí a situação é outra, tá? Então, bora lá. Vamos refletir mais um pouquinho aqui. O que acontece com determinantes se duas linhas ou colunas forem iguais? Tá? Então, na primeira lá eu tenho 1 e 1, 3 e 3, e aqui eu tenho coluna 1 e 1, coluna 2 e 2, também o determinante vai dar zero. Façam o teste agora, como o professor ainda não explicou, aliás, eu já expliquei, façam um teste na letra B e olha o que acontece aí, que vocês têm 1, 2, 3, repetindo aí, quando você repete, você tem ali a primeira coluna é 1, 2, 3 e a segunda e a terceira coluna também é 1, 2, 3. Façam um teste aí para ver o que acontece, para ver se essa propriedade também é válida para as matrizes 3 por 3. Isso é muito importante vocês fazerem, porque aí eu não entrego pronto para vocês. Vocês vão observando e vão treinando para poder resolver as atividades aí. Beleza, molecada? Então, bora lá, então. O que acontece com determinantes se duas linhas ou colunas forem proporcionais? Tá? Então, 2 e 100 é proporcional a 1 e 2. Ou 3, 2 e 3, 100 e 150. Aqui são proporcionais. Ó. Deixa eu explicar o que é proporção, tá? Para vocês entenderem. 2 e 3. Se você multiplicar aqui por 50, 50 vezes 2 dá 100. 50 vezes 3 dá 150. Então, há uma proporção aqui. Aqui, você dobrou. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 4, 8. Também há uma proporção. Nesse caso, o determinante é zero. Tá? Faça o experimento para um determinante de ordem 3 por 3. E aí vamos ver o que acontece. E aí o professor deixou algumas atividades para vocês. Primeira atividade, com base naquilo que foi exposto. Será que você consegue apresentar 3 matrizes de ordem 2 que possuam um determinante igual a 10? Boa sorte, então. Na atividade 2, nós temos aí a matriz 3 por 3 e o determinante é 10 negativo. Utilize as propriedades que nós fizemos lá em cima, que vocês fizeram os experimentos, para que vocês não precisam ter que aplicar a regra de Sarros em todas. Tá, molecada? Isso é muito importante aí. Então, bora lá. Esse é um desafio que eu deixei para vocês. E esse daqui, então, é para descabelar aí, entendeu? Vamos deixar o caldo um pouquinho mais grosso. Isso é uma das propriedades que o professor explicou lá em cima. Então, aí, boa sorte a todos e bora, bora. E aí, a última atividade, verifique se essa afirmação é verdadeira. Ou seja, podemos afirmar que o determinante da matriz A mais B é igual à soma dos determinantes de A com o determinante de B? Podemos afirmar que o determinante da matriz A vezes B é equivalente ao produto do determinante da matriz A pelo determinante da matriz B? Vocês vão demonstrar essa propriedade aí para o professor verificar qual delas é verdadeira, ou se as duas são verdadeiras, ou se uma só é verdadeira. Beleza, molecadinha? Tem no Brasil Escola, vocês também encontram bastante coisa sobre o produto dos determinantes, a propriedade dos determinantes para fixar melhor. É isso aí, molecada.
Vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês. Vocês têm aí as atividades para me entregar aí. Essa semana, outra semana é semana do saco cheio, então praticamente 2 semanas para vocês se organizarem aí. Fiquem todos com Deus, molecada. Um grande abraço a todos. Muita luz na caminhada de vocês. E aí podem aí. Semana que vem é semana do saco cheio, então o WhatsApp aí vai estar desligadaço aí de atividades, desligadaços de tudo, molecada. Então, a partir da outra semana, precisamente aí, depois do dia 29, 31, aí o celular volta a funcionar aí, molecada. Então, essa semana é a semana para a gente dar uma desligada geral aí. Beleza, molecadinha? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus aí. Valeu, molecada. 1, 2, 3. Fui!